Olá, fibroletas! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal. O meu nome é Isabelle e eu sou fibromialgica há 14 anos. E estou com o objetivo de falar sobre a fibromialgia a partir de quem tem a fibra. É claro que a gente vai utilizar muitos materiais, né, que nós temos e disponíveis falando sobre a fibromialgia, até para que a gente tenha um entendimento melhor. Mas sempre vou trazer exemplos sobre a minha vida, né, sobre talvez amigas, né, que eu tenho e que possa trazer, que possa acrescentar na vida de quem tem a fibromialgia. Então, hoje nós vamos falar sobre o que é a fibromialgia. Então, a fibromialgia, ela não é uma doença, né? Então, talvez vocês já tenham percebido isso, que se fala da síndrome da fibromialgia e não da fibromialgia. Para quem já está aí no nosso time há mais tempo, talvez já tenha tido a curiosidade de procurar porque é uma síndrome e não uma doença. E eu vou falar hoje da fibromialgia nessa perspectiva, né? Por que não doença e sim síndrome? Então, se a gente fizer uma busca rápida aí pela internet, perguntando, né, o que é fibromialgia, logo de cara a gente vai encontrar algo mais ou menos assim, que trata-se de uma síndrome de causas ainda desconhecidas, caracterizada por dores articulares, né, dores musculares e dores nos tendões. Então, essa é a primeira definição que a gente consegue perceber da fibra, né? Então, logo de cara, é isso que nós vamos ouvir. Então, trata-se de uma síndrome, que é a primeira coisa ali que os autores colocam. Então, por que ela é uma síndrome? Ela é uma síndrome por conta que não temos como diagnosticar através de exames. Então, vamos voltar a um passado aí não muito, não muito distante. Quando nós não tínhamos hospitais, ou nem todo mundo tinha acesso a ir aos hospitais, nós tínhamos os médicos que atendiam nas casas. Como não tínhamos hospitais também, a gente já consegue perceber que a estrutura era muito menor, era muito mais rudimentar. Como essa estrutura rudimentar, também essa estrutura, né, rudimentar também afetava a vida dos doentes. Por quê? Eu não tinha tantos recursos para dar diagnósticos. Ok. Então, o médico ia lá, ia me examinar e ele ia levar em consideração o que eu dissesse, né, que estava sentindo, e mais algumas observações ali de mudanças no meu corpo, como aferir ali pressão, ver como que tá os meus batimentos cardíacos, o meu pulmão, se eu estou respirando bem ou não. Daria para fazer uma observação, uma análise se existia mudanças ali na urina da pessoa, por exemplo. Só que nem sempre isso era muito efetivo, porque daí o médico tinha que ir medicando e fazendo um tratamento meio que às cegas. E nem sempre o paciente conseguia o diagnóstico correto a tempo de não ter tantas sequelas ou de não perder sua vida. Então, a tecnologia entrou em cena. A tecnologia entrando em cena, nós tivemos muitos recursos para diagnosticar. Então, fazemos exames. É comum a gente ir no médico e o médico mal olhar pra gente na primeira consulta e por poucas coisas que a gente diga, ele já falar, ó, tem que fazer todos esses exames. Aí nós vamos fazer os exames. E tudo bem, né? Fazemos os exames. Então vamos nos colocar nesse lugar de quem é o paciente e foi lá na UBS ou num consultório
fazer as suas queixas, né? Falar da sua dor, falar o que está acontecendo comigo. E aí você vai falar, olha, eu tô sentindo isso, 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 isso. Somos fibromialgicos. Eles não sabem ainda, o médico não sabe e a gente não sabe. E aí ele vai pedir vários exames. E nós vamos felizes e contentes, né? Fazer o exame achando que vai dar tudo certo. Voltamos ao consultório, ao UBS, e vemos que os nossos exames estão todos ok, não tem nada de errado com você, pode ir embora. E aí a gente fica, meu Deus, como não tem nada de errado comigo, meu corpo tá todo errado. Com o passar do tempo, né, muitas vezes o médico vai continuar te acompanhando e falando, olha, a gente vai ter que descartar outras doenças antes de fazer um diagnóstico de fibromialgia. Ele pode até te falar logo de cara, né? Ou não, pode ser mais demorado, como a gente já viu anteriormente. Então, vai depender muito. Mas vamos supor que ele vai querer investigar e vai mais a fundo e vai continuar investigando, 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 e muito provavelmente não vai sair nada nos exames. Por isso que a fibromialgia ela não é uma doença, e sim uma síndrome, porque a doença ela aparece em exame. Então, as doenças, nós temos ali os médicos, na verdade, né, tem como identificar de onde vem. A síndrome não. A síndrome, ela é rica, muito rica em sintomas e pobre em sinais. Então, nós vamos para o médico sentindo 1 milhão de coisas e não temos nada aparentemente, né? E nós literalmente, né, não temos nada aparentemente. Então, é aí que entra a questão de lá, do passado não muito distante, unir com o que nós temos hoje, né, com a tecnologia. Porque a gente precisa ser ouvido para poder ser diagnosticado e para poder também ter um acompanhamento assim adequado, porque cada um de nós vai ter sintomas e vai ter dores diferentes. Não tem um fibromialgico que é igualzinho ao outro. Então eu sinto mais uma coisa, o outro sente mais outra, e assim nós vamos levando a nossa história. Por muito tempo, a fibromialgia ela era entendida como uma doença puramente psicológica. Então, entendia-se que a pessoa estava em um processo de sofrimento e o corpo manifestava em dor. Hoje a gente já consegue entender que não, que isso não é verdadeiro. Então, muitas pesquisas já veem até as nossas questões celulares e de formação para explicar a fibromialgia, né? Então, realmente pode ter pessoas que já nascem com a fibromialgia, pode ter uma predisposição. Quando a gente fala da dor, então a primeira coisa que a gente tem da fibromialgia é a dor. Só que ela não vem sozinha, ela vem acompanhada aí de vários amiguinhos. Um desses amiguinhos é a rigidez matinal, que normalmente a gente já consegue perceber e é uma das coisas que a gente já leva para o médico quando as dores começam. Então eu começo a ter uma rigidez, né, ao levantar. Então eu tenho mais dificuldade de ficar reta, né, porque os meus joelhos, eles acabam ficando bem rígidos. Outra situação que também é presente logo de cara é o sono não reparador. Então você pode dormir a noite toda, não é ter insônia. A gente dorme, só que a gente acorda como se não tivesse dormido. Então eu fico. Comigo aconteceu assim, eu dormia 12 horas, porque tinha dias que eu tinha que ir para a faculdade e ficava ali numa correria. E aí o dia que eu tinha a oportunidade, que eu estava desesperada para descansar, eu chegava em casa às 7 da noite e
dormia das 7 da noite às 7 da manhã. E eu acordava em casa. São os primeiros pontos, né, da fibra. Então, a gente deu uma destrinchadinha ali do que seria só essa questão da síndrome e a questão das dores. Para algumas pessoas, as dores são bem mais importantes do que para outras. E aí, dependendo da pessoa, ela vai ter outros sintomas. E também tem muito a ver com a nossa tolerância com a dor. Para mim, que sou mais tolerante à dor, que eu tenho mais dificuldade é com a fadiga, né? Então, eu vou fazer depois um vídeo só para falar ter sintomas como enxaqueca, né? Muito forte. Outras vão ter ali o sono, vai incomodar muito, a questão da insônia, as questões emocionais, também aí como bruxismo, miálgico. Eu vou preparar depois um vídeo específico para a gente falar sobre os sintomas, né? Mas o que era o nosso objetivo de hoje era mesmo entender o que é fibromialgia. Então, a fibromialgia, ela é sim uma síndrome, porque ela tem muitos sintomas e não há um diagnóstico por meio de exames, né, para que ela seja constatada no nosso corpo. E ela causa dores. As dores são iguais para todos? Não. Todo mundo tem dor. Tem fibro, tem dor, infelizmente. Mas as dores são diferentes para cada pessoa. Por hoje é isso. Eu peço para vocês que deixem o seu like aí no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Pode deixar seus comentários aqui, sugestão para que eu grave outros vídeos com alguns temas que vocês achem relevante. Eu estou no Instagram também, @fibroleta. Siga lá no Instagram. Tenho postado todos os dias materiais lá, legais, informativos. E é isso. Né? Que vocês tenham uma ótima semana e a semana que vem tem mais. Tchau!